Você acha que conhece Sara Andrade? Acha que sabe tudo sobre ex-BBB que voltou pro reality? Pois eu vou te contar algo que aconteceu nas últimas horas que vai mudar completamente a forma como você vê essa veterana. E quando você descobrir, vai entender por que a internet inteira tá pedindo a eliminação dela. Mas calma, respira fundo. Porque antes de chegar na bomba, eu preciso te mostrar o caminho. E esse caminho passa por uma vítima de assédio, passa por uma decisão cruel, passa por uma falta de empatia que chocou o Brasil. E se você não se inscrever agora neste canal, vai perder as maiores revelações sobre os bastidores do BBB 26. Vai ficar de fora das próximas bombas que envolvem gente que você idolatra. Então para de enrolar e aperta esse botão vermelho. Porque quando a verdade vier à tona, você vai se arrepender de não ter acompanhado desde o início. Sara Andrade entrou no BBB 26. Como veterana conhecida, experiente e estrategista, a mulher que chegou na final do BBB 21. A mulher que brigou com Juliette e perdeu. Desde que entrou na casa, Sara tem falado de Juliette. Tem relembrado tretas antigas. Tem revivido mágoas do passado. No início da noite de domingo, ela contou para a casa toda sobre a famosa treta da cobertura do bolo. Aquela história que todo mundo que assistiu o BBB 21 conhece. Você faz uma cobertura no bolo. Vem uma única pessoa, pega uma fatia e toda a cobertura. Como vocês iam ficar? Lá de fora, a pessoa que fez isso ficou sendo a pessoa correta. Aqui dentro, que a gente briga por comida, não pensou no resto da galera, só que lá de fora ainda ficou sendo a pessoa correta. Sara estava claramente falando de Juliette, da campeã, da mulher que tem a maior torcida da história do programa. Ela mesma admitiu, na semana passada, tinha medo desse primeiro paredão, porque já fui no primeiro e sei que é ruim, e porque a minha torcida brigou com a maior torcida da história do Big Brother. Enquanto isso, outras veteranas também estão causando polêmica na casa, viu? Ana Paula Renault tá batendo boca com todo mundo. Mas isso é conversa para depois. Voltando. Domingo foi um dia tenso no BBB 26. Muito tenso. Pedro Henrique tentou beijar Jordana à força. As câmeras pegaram tudo, o Brasil viu ao vivo. Foi assédio, claro. Óbvio, indefensável. Jordana ficou visivelmente abalada, chocada e machucada emocionalmente. Os colegas de confinamento correram para acolher, para abraçar, para dar suporte. E Sara também demonstrou empatia, também abraçou, também confortou. Pelo menos foi o que pareceu, porque horas depois, Pedro desistiu do programa, saiu, foi embora. A casa ficou aliviada. Jordana ficou mais tranquila. Todo mundo respirou, mas aí chegou segunda-feira. Chegou o queridômetro. Chegou a hora de cada participante distribuir emojis pros colegas. No domingo, poucas horas antes do assédio, Sara tinha dado coração para Pedro Henrique. Coração, amor, afeto. E depois que tudo aconteceu, depois que Pedro saiu, Sara demonstrou pena dele. Na segunda-feira de manhã, no queridômetro, Sara distribuiu os emojis. E para Jordana, para a vítima, para a mulher que sofreu assédio menos de 24 horas antes, sendo a única participante da casa a dar emoji negativo para Jordana naquele momento. Todo mundo deu coração, todo mundo acolheu, todo mundo demonstrou apoio. No X, antigo Twitter, a revolta foi instantânea, imediata, explosiva. Sara dando mala no dia seguinte que a Jordana sofreu assédio, podre na essência. Porque o público não perdoou, não entendeu, não aceitou. Como uma mulher dá emoji negativo para outra mulher que acabou de sofrer assédio. Como Sara, que já passou por tanto no reality, não teve empatia nesse momento. Como ela demonstra a pena do agressor e rejeita a vítima. As perguntas dominaram as redes sociais, dominaram os trending topics, dominaram o debate público. E tem mais, porque Sara não parou por aí. No Sincerão de segunda-feira, ela foi desmascarada ao vivo, chamada de falsa confrontada. Chayane, do grupo Pipoca, não segurou a língua, não teve medo da veterana, não recuou. A dinâmica pedia que os confinados apontassem quem não queriam que ganhasse o programa de jeito nenhum.
Sara escolheu Chayane, justificou com análise estratégica, com observação de comportamento, com frieza calculada, mas Chayane não aceitou calada. Se eu sou falsa, aprendi com você. A frase viralizou imediatamente, completamente, porque Chayane colocou o dedo na ferida. Expôs a hipocrisia, revelou a verdade. Sara fala de estratégia, mas o que eu vejo é conveniência. Essas foram as palavras de Chayane, diretas, certeiras, devastadoras. Sara tentou manter a calma, tentou responder, tentou se defender. Eu só tô expondo o que eu vejo aqui dentro 24 horas por dia. Se a verdade dói, o problema não é meu. Mas a verdade de Sara não convenceu ninguém, nem dentro da casa, nem fora dela, porque as atitudes dela falam mais alto que as palavras. Muito mais alto. Dar mala para uma vítima de assédio fala mais alto que qualquer discurso sobre estratégia. Demonstrar pena do agressor fala mais alto que qualquer análise de jogo. E o público percebeu, entendeu? Reagiu. As enquetes começaram a mudar. Sara, que estava relativamente segura, começou a aparecer como possível eliminada. A rejeição cresceu. A revolta aumentou. A indignação tomou conta. E Sara continua jogando. Continua estrategista, continua fria, mas esqueceu de algo fundamental. Esqueceu da empatia, esqueceu da humanidade. Esqueceu que reality show não é só jogo. É convivência, é emoção, é conexão humana. E quando você perde isso? Quando você vira só estratégia e cálculo. Quando você esquece de ser humana. O público te rejeita. Te elimina, ante cancela. Porque ninguém quer ver uma pessoa sem coração ganhar milhões. Ninguém quer premiar frieza. Ninguém quer celebrar falta de empatia. E Sara tá mostrando exatamente isso. Frieza, cálculo, falta de sensibilidade. Ela também distribuiu vários emojis de planta. Chamou gente de planta, de invisível, de irrelevante. Breno, Brigido, Juliano Floss, Paulo Augusto, todos receberam planta de Sara, enquanto Ana Paula Renault fazia o mesmo, distribuindo plantas, julgando, classificando. As duas veteranas se destacaram negativamente. As duas mostraram arrogância. As duas demonstraram superioridade. Mas Sara foi além. Sara cruzou a linha. Porque uma coisa é chamar alguém de planta. É jogo, é estratégia, é parte do reality. Outra coisa completamente diferente é dar mala para uma vítima de assédio. Isso não é jogo. Isso não é estratégia. Isso é falta de caráter. E o Brasil percebeu. Reagiu, se posicionou. Sara Andrade está podre na essência. Essa frase viralizou. Dominou as conversas. Definiu a percepção pública. E agora chegamos na parte que eu prometi lá no começo. Na bomba que eu deixei guardada esse tempo todo. Prepare-se, porque o que vem agora muda tudo que você acabou de ouvir. O que Sara Andrade fez que ninguém esperava não foi só dar mala para Jordana. Não foi só demonstrar pena de Pedro. Foi mostrar para o Brasil inteiro que ela não aprendeu nada. Absolutamente nada. Ela voltou para o BBB com as mesmas atitudes que a fizeram perder em 21, com a mesma frieza, com o mesmo cálculo frio, com a mesma falta de empatia. Sara acha que entende o jogo, acha que sabe jogar, acha que a experiência dela é vantagem, mas esqueceu do mais importante. Esqueceu que o público decide e o público não perdoa a falta de humanidade. Ela tem tanto medo da torcida de Juliette que revelou isso publicamente. Admitiu que está apavorada com o primeiro paredão. E sabe por quê? Porque sabe que errou. Porque sabe que a torcida dela brigou com a maior do programa. Porque sabe que pode pagar o preço. E vai pagar. Porque as atitudes dela nessa primeira semana foram imperdoáveis. Dar emoji negativo para uma vítima de assédio enquanto demonstra pena do agressor, isso é imperdoável. Chamar gente de falsa quando ela mesma é a maior jogadora da casa, isso é hipocrisia. Viver falando de Juliette e da treta da cobertura do bolo, isso é imaturidade. Sara Andrade entrou no BBB 26 querendo provar que merecia ter ganho o 21, mas está provando exatamente o contrário. Tá mostrando porque perdeu, tá evidenciando
Porque Juliette ganhou. Porque Juliette, com todos os defeitos, tinha coração. Tinha emoção. Tinha conexão com o público. Sara só tem estratégia, só tem cálculo, só tem frieza. E isso não ganha Big Brother. Nunca ganhou. Nunca vai ganhar. O público brasileiro premia emoção, premia a verdade, premia a humanidade. E Sara não tem nada disso. Pelo menos não mostrou até agora. Então quando ela for pro paredão, e pode ter certeza que o Brasil vai eliminar, vai mandar embora a veterana sem coração. A estrategista sem empatia, a jogadora sem humanidade. Porque reality show não é xadrez. Não é só movimento calculado. Não é só jogada pensada. É vida. É emoção. É conexão humana. E quem esquece disso? Quem perde a humanidade em nome do jogo. Quem vira só estratégia. Perde! Sempre! E você? O que acha disso tudo? Sara Andrade passou dos limites ao dar mala para Jordana depois do assédio? Demonstrar pena do agressor e rejeitar a vítima? É imperdoável ou só estratégia de jogo? Se fosse você no lugar dela, teria feito diferente ou também jogaria frio assim? Até onde vale sacrificar a humanidade para tentar ganhar um reality? Comenta aí embaixo sem medo. Quero saber sua opinião de verdade. E se ainda não se inscreveu, aperta esse botão agora porque as próximas bombas do BBB 26 vão ser ainda maiores. E você não vai querer perder!